metodológica. Neste vídeo, vamos responder essa pergunta. Os americanos haviam aceitado que a corrida espacial seria vencida pela União Soviética, já que eles haviam conquistado recordes importantes, como o lançamento do primeiro satélite e do primeiro humano em órbita. Então, para alcançar o seu objetivo de chegar à Lua, a NASA, criada em 1958, precisava desenvolver um foguete gigantesco, com os motores extremamente potentes, um feito que mudaria os rumos da exploração espacial. Para levantar o enorme foguete Saturno V da plataforma de lançamento, eram necessários 5 motores F1 no primeiro estágio, cada um capaz de produzir mais ou menos 680 toneladas de oxigênio líquido precisavam ser bombeados para a câmara de combustão. Mais de 2 toneladas de propelentes queimavam a cada segundo, algo surreal. A história do envio de cargas pesadas no espaço, como satélites e espiões. Em junho de 1962, a Rocketdyne estava pronta para realizar um teste de fogo estático de longa duração do motor F1, mas assim que o motor ligou, as turbobombas davam errado, que era instabilidade de combustão. Nesta época, os motores eram tão instáveis que parecia que nunca conseguiriam e causam enormes oscilações de pressão dentro da câmara. Essas oscilações de pressão estavam acontecendo 2.000 vezes por segundo. Para ver os problemas, os engenheiros começaram a se concentrar na placa injetora, que alimenta a câmara de combustão com combustível e oxidante. No projeto original, era uma única placa grande e plana, com cerca de 1 metro de diâmetro, contendo 29 anéis de cobre e um total de 2.816 furos feitos em ângulos. Os 29 anéis eram responsáveis por injetar o combustível e o oxidante de forma intercalada pelos furos. Essa injeção funcionava bem, mas devido ao tamanho anormal do motor, acabou gerando sérios problemas de instabilidade, como eu mencionei. Para resolver esta questão crítica, os engenheiros da Rocketdyne voltaram sua atenção para um dos primeiros projetos de foguetes, o famoso V2. Este foguete foi desenvolvido pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, mas continha uma solução perfeita para consertar um motor F1. Em vez de uma única placa injetora plana, o V2 apresentava vários bicos diferentes, que separavam a combustão em diferentes fluxos. Para não ter que fazer uma reformulação completa no F1, os engenheiros adicionaram uma série de defletores, ou baffles, à placa injetora, para dividir a combustão em zonas diferentes. Depois de experimentar muitas variações, colocando essas placas em diferentes posições, os engenheiros encontraram um layout que parecia estabilizar finalmente a combustão do F1. Desde o primeiro lançamento do foguete Saturn V até o seu último levantar voo, foram 65 motores usados, levando inúmeros astronautas além da fronteira terrestre, sem qualquer tipo de instabilidade grave. Os motores F1 não eram apenas extremamente poderosos, mas também eram simples, o que significava que eles eram baratos o suficiente para serem descartáveis com o orçamento que a NASA possuía na época. Então, por que a NASA junto com a Rocketdyne não voltou a fabricá-los? Bom, primeiro vamos quebrar uma falácia que algumas pessoas propagam por aí, como por exemplo dizendo que a NASA perdeu o projeto do Saturno V. Antes dos americanos, a propósito, você conhece essa história, a única razão por que eles estão fazendo tudo isso com esse foguete, o do Bezos, é que eles perderam os planos do Saturno V. Todos os projetos que são desenvolvidos pela agência é devidamente guardado. Os desenhos do programa Apollo ainda estão disponíveis até hoje. Se fosse apenas o caso de reproduzir desenhos antigos, eles já teriam feito isso anos atrás. O problema não é os desenhos, mas é a mudança ocorrida no mundo desde que os primeiros engenheiros criaram os motores F1 lá atrás, na década de 60. Em um passado não muito distante, um grupo de engenheiros da atualidade tentaram recriar os icônicos motores F1. Eles logo perceberam o quão diferentes as coisas eram feitas há cerca de 50 anos atrás. Não existia auxílio de computador ou inteligência artificial. As coisas eram feitas na raça, usando apenas régua, papel, lápis e borracha. Era tudo na base de testes com erros e acertos. Componentes eram projetados, construídos, testados e frequentemente modificados antes de serem usados. Peças complexas do motor eram soldadas junto com outras centenas de peças menores, com soldadores altamente qualificados, levando às vezes um dia para concluir um único componente deste intrincado motor. Embora os engenheiros atuais tenham os desenhos do F1, eles descobriram que o que faltava eram as anotações feitas pelos engenheiros da época, à medida que praticamente fabricavam cada motor à mão. Cada um dos 65 motores era ligeiramente diferente, cada um com suas próprias peculiaridades e manias.
Os construtores originais do motor F1, como os engenheiros e soldadores, eram altamente qualificados, como eu disse. Eles faziam quase tudo à mão, porque naquela época era o jeito. E na correria para cumprir os prazos da NASA, que era pressionada constantemente por causa da corrida à Lua, eles guardaram muito das técnicas ou macetes que usavam para fazer as coisas funcionarem na cabeça, ou rabiscavam em pedaços de papel pessoal, que há muitos anos já se perderam. Já se passaram mais de 50 anos e todas as pessoas que participaram da construção já se aposentaram há muito tempo, e muitas delas já faleceram, levando consigo suas habilidades e conhecimentos. E para piorar, com o advento das técnicas de fabricação modernas, muitas dessas formas de fabricação não são mais usadas, e há poucas pessoas hoje que possuem a habilidade de recriar esse método de fabricação. Portanto, diante de desenhos de 50 anos atrás, percebemos que simplesmente não temos mais pessoas com as habilidades de construir o motor F1 da mesma forma. Usando programas de computador, os engenheiros até construíram uma variante do motor, mas não seguiram à risca o seu modelo original. O novo motor não só seria mais eficiente, mas também seria tão potente quanto o motor F1. E o mais importante é que reduziria o número de peças fabricadas, de cerca de 5.600 para apenas 40, aumentando sua confiabilidade e diminuindo custos no processo. Mas a NASA estava vendo seu orçamento despencar ano após ano. Chegou à conclusão de que fazer um motor novo do zero e que fosse reaproveitado seria mais barato com as tecnologias atuais, do que refazer um projeto descartável de 50 anos atrás. Construir um motor poderoso do zero, meus amigos, não é tarefa fácil. Nos Estados Unidos, se pensarmos em inovação, temos só a SpaceX, com o consolidado Merlin do Falcon 9. Aí colocamos os Raptors do Starship e os motores BE-4 da Blue Origin, que ainda precisam ser provados perante o tempo. Durante o programa Apollo, 65 motores F1 em 13 voos funcionaram perfeitamente. Mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, foram necessários mais de 3.200 testes completos, sendo que 2.000 testes foram apenas para corrigir os problemas de instabilidade. No final, o desenvolvimento do motor foi o mais caro da história e o que mais deu trabalho, já que tudo era extremamente novo. E este, meus amigos, é um dos principais motivos do porquê o motor F1 não é refeito. Não temos mais a mão de obra qualificada para isso. E mesmo que o motor pudesse ser feito nos seus mínimos detalhes, já nasceria ultrapassado. Chegaremos à Lua novamente muito em breve, mas desta vez para ficar. Só que não será apenas com um tipo de tecnologia. Cada empresa em parceria com a NASA está desenvolvendo seu próprio motor, para que nossa estadia na Lua não seja mais breve. Obrigado por assistir até o final.